E como poderemos tocar no âmago dele a ponto de querer ser resgatado? Isso somente o tempo irá nos mostrar. Além disso, não podemos esquecer que da última vez ele foi resgatado e até fez um bonito trabalho, mas no final não aceitou as condições de vocês ficarem juntos. Além do mais, existe o livre-arbítrio que ele tem de escolher. Então existe o risco de ele não ser resgatado? Questionou Gatiuxa. Infelizmente sim, e isso não depende tanto de nós, somente dele. Gatiuxa ficou pensativa pois queria ajudar a Juliano, gostaria que ele tivesse uma nova oportunidade, sabe que não pode interferir nas decisões supremas e mesmo assim quer encontrar uma solução para ele. Meus irmãos, vocês serão preparados para acessar através do portal o estágio onde Julia se encontra. É imprescindível que nenhum sentimento atrapalhe este trabalho de resgate, pois lá tem muitas armadilhas. Não podem se deixar levar pela emoção e por ele ser aprisionado, pois isso prejudicaria todo um trabalho iniciado. Estamos cientes disso, irmão Misael. Quando eu e Gatiuxa faremos a diligência até Julia. Em instantes, mas precisam saber que não poderão trazer a Julia de imediato. Ela primeiro precisa se desvincular de Juliano para ser resgatada e depois veremos o que poderá ser feito por ele. Não teremos nenhum contato com a Julia? Indagou Gatiuxa. Sim, terão a oportunidade de conversar com ela sobre os sentimentos de vocês em relação a ela e mostrar que o resgate dela poderá acontecer quando ela aceitar vir sem o Juliano. A partir daí ela tem o livre-arbítrio para decidir o que quer fazer e deverá ser respeitado. Pablo e Gatiuxa são levados para uma ala onde serão preparados para atravessar o portal. Os guardiões passam as instruções para todo o grupo e entregam a cada um as capas que devem utilizar. Essa diligência é formada por um grande grupo de resgate. Como Julia está menos impregnada com as energias negativas, Pablo e Gatiuxa terão a oportunidade de conversar com ela em um plano isolado. Essa permissão somente foi concedida porque Julia tem um interior puro e está presa ali por não querer abandonar o Juliano. Ao chegarem a este plano neutro, um grupo de guardiões ficou de guarda fazendo a proteção dos dois, enquanto Julia foi trazida por dois guardiões, mesmo usando a capa com capuz onde esconde o rosto. Julia reconhece Pablo e Gatiuxa e ela se emociona ao vê-los. Como está, Julia? Nós viemos aqui para conversar com você, disse Gatiuxa atrás. Eu estou lutando para me manter menos agredida. Aqui a convivência é muito difícil. Nós sabemos como funcionam as coisas por aqui, mas queremos saber como está você e o Juliano. Ele está muito revoltado. Na realidade ele não aceita que vocês dois fiquem sempre unidos. Deve ser reflexo outros tempos, mas isso ele terá de entender e aceitar. Inclusive eu estou disposta a romper este vínculo que tenho com ele para poder seguir minha evolução. Eu não posso ficar presa a ele se ele só pensa em regredir. E você não gostaria mais de ajudá-lo a sair desta situação? Pablo, eu até posso ajudá-lo e acredito que eu deva fazer isso, mas independente disso vou querer romper o vínculo com ele. E o que aprende a ele ainda? Questionou Pablo. A culpa por não ter feito o correto ao lado dele, por isso independente do que eu decidi, vou ainda tentar ajudá-lo. Mas para isso eu preciso me fortalecer. Eu sei que errei durante a nossa última passagem. Quando eu cheguei aqui não entendi o porquê, mas comecei a refletir e percebi os meus erros e quero aproveitar a presença de vocês para pedir perdão por não ter controlado Juliano como eu deveria ter feito. Sei que isso acabou provocando a interrupção do que seria a vida juntos de vocês dois. Eu me deixei levar pela emoção e pelas vontades de Juliano mesmo sendo de forma inconsciente. Eu não podia ter deixado isso acontecer. Pablo e Gatiuxa juntos emanam um facho de luz em direção a Julia em cor prata. Julia, nós a perdoamos de suas atitudes. Nunca tivemos mágoa do que ocorreu. Pode ficar em paz em relação a isso. Não julgamos ninguém. Apenas vivemos as nossas escolhas. Eu e o Pablo seguiremos sempre lado a lado. Se precisar de nossa ajuda, tenha certeza que o que for dentro do permitido iremos fazer. Julia se emociona bastante ao ouvir as palavras de Gatiuxa e ao mesmo instante Julia se desprende de parte das energias negativas que a mantêm no umbral e seu campo energético fica menos denso.
Obrigada, meus amigos, por me conceder o perdão. Isso é muito importante para mim. Esse assunto me prendia bastante aqui por não saber o que vocês sentiam com relação a esse assunto. Agora já me sinto mais forte até mesmo para ajudar o Juliano. Ficamos felizes em ouvir isso. Sabemos o quanto isso é importante para você para ajudar em sua evolução, mas agora nós precisamos ir. Teremos outras oportunidades para conversar em breve. Até breve, meus amigos. O grupo retorna pelo portal com alguns irmãos resgatados. Pablo e Gatiuxa voltam satisfeitos com a conversa que tiveram com a Julia e com certeza que irão conseguir resgatar Juliano com o tempo. Julia será de uma ajuda muito importante para eles nessa missão. Julia, por sua vez, se sente aliviada, parece ter tirado um peso enorme de cima dela. Ouvir o perdão de Pablo e Gatiuxa para ele era de suma importância. Ao retornar, Julia percebeu que estava a um nível acima de Juliano. Ele estranhou ela não estar no mesmo nível que ele e ele não conseguir ir até o mesmo nível que ela está. Ele por muitas vezes sugava as energias dela para se fortalecer, mas percebeu que não iria mais conseguir sugar as energias dela. Ele ficou curioso com o que havia acontecido e ficou observando Julia. Por um período isso fez bem a ele, como ele ficava observando a Julia fez com que ele se desligasse um pouco das intenções de prejudicar as pessoas. Juliano pede para um dos guardiões que mantém separados os níveis do umbral que queria conversar com a Julia, mas é informado que terá de aguardar para quando ela puder falar com ele devido aos níveis serem diferentes. O acesso não é permitido e nem sempre é permitido a comunicação, justamente por questão energética, para evitar de serem sugados e aprisionados por seres inferiores. Mas a curiosidade de Juliano em querer entender o que aconteceu com Julia foi tanta que procurou saber com os membros que comandam e os designam em tarefas, o que poderia ter acontecido com a Julia. Foi quando um deles o informou que ao receber o perdão que tanto ela buscava de Pablo e Gatiuxa, instantaneamente ela havia se livrado da energia mais densa que aprendia naquele nível e com isso ela estava próxima inclusive de ser levada para um nível mais superior e que o resgate seria uma passagem muito próximo para ela e se isso acontecer, dificilmente ele irá vê-la novamente e não tem mais acesso para mantê-la como sua escrava energética. Então o que estou ganhando aqui? Somente sugando as energias e atrapalhando a vida dos outros se não tenho evolução alguma. Você não está aqui para ganhar evolução ou força. Você está aqui porque algo lhe prende aqui e isso você tem de descobrir dentro de você sozinho. Enquanto não descobrir e aceitar os motivos, não será consentido a permissão nem mesmo para conversar com a Julia. Mas por que eu não poderei nem mesmo conversar com ela? Porque os níveis são muito diferentes e temos regras que têm de ser respeitada e seguida. Juliano ficou pensativo, querendo entender tudo isso que está acontecendo com ele e Julia. Ele tinha ciência que onde ele está era alguns níveis abaixo do nível da luz, mas nunca imaginou que estava tão abaixo. Julia foi informada que Juliano a procurou e foi recomendada a não conversar com ele por um período, pois na curiosidade apenas ele não iria aprender nada e o objetivo naquele instante era de levá-la ao mesmo nível dele. À distância ela o observa e vê sinais de melhoras no comportamento dele. Já não aceita fazer algumas tarefas designadas. Ele é castigado por isso e aceita o castigo por não prejudicar mais os outros. Julia enxerga isso de uma forma boa, pois sabe que se o Juliano está fazendo isso é porque tem a intenção de se redimir. No plano mais elevado, Pablo e Gatiuxa recebem notícias sobre Julia e Juliano. Eles ficam muito contentes em saber que ambos estão tendo progresso em se desprenderem das maldades e energias que os prendem lá. Gatiuxa questiona o irmão Misael. Meu irmão, se Julia precisava de nosso perdão para se desprender do campo energético para ser resgatada, qual o motivo de ela ainda ser mantida lá de alguma forma próxima a Juliano? Vocês manifestaram que querem ajudar a evolução dos dois irmãos que lá estão. Julia estava mais pura de energia e o que aprendia lá era falta de receber o perdão de vocês. Mas para acordar o Juliano e mostrar para ele que está errado, mantivemos Julia ainda no umbral, mesmo que em nível diferente, e assim isso poderá fazer com que ele reflita sobre o que o prende lá e se ele quiser se desligar deste campo energético que o prende naquele nível, será a única chance que terão para ajudá-lo. Pois como ele estava com energia muito densa, seria impossível de se aproximarem dele.
até mesmo para tentar qualquer tipo de diálogo. E pelas informações que recebemos é justamente o que está acontecendo. Parece que ele está despertando para uma realidade que ele não via. Acha que será necessário irmos até a Julia conversarmos com ela? Não, minha irmã. Ela está consciente dos motivos que a mantém lá. Como ela mesma disse, ela quer ajudá-lo. Quanto a romper o vínculo, isso será uma outra etapa. Não podemos esquecer que existe karmas a serem resgatados. Isso Juliano, mesmo se livrando das energias densas, não aceitar mudar de nível. Traremos a Julia se assim ela quiser, e Juliano ficará o tempo que ele achar que deve ficar. Nós não podemos obrigar ninguém a aceitar a mudar de nível. Existem muitos exemplos de irmãos que atingiram uma evolução, mas preferem ficar naquele local efetuando seus trabalhos. Gatiuxa aceitou as informações. Não era isso que ela esperava ouvir. Ela queria mesmo era poder resgatar o Juliano. Pablo procura confortá-la. Gatiuxa, eu sei o quanto para você é importante resgatar o Juliano e trazê-lo até nós. Não podemos apressar as etapas necessárias para o aprendizado e evolução dele. Ele precisa acordar sozinho, e mesmo que ele acorde também precisa querer vir para cá. A Julia ainda está lá e isso é sinal que ainda temos chance de conseguir o objetivo, que é de trazer os dois. E se ele se revoltar e regredir? Não vamos pensar assim. Se ela está lá, existe sim a oportunidade dele se redimir vendo a evolução dela. E fomos informados que ele está mudando. As notícias que estamos recebendo são promissoras. Vamos aguardar um pouco mais e ver como ele vai reagir. E se ele não melhorar? A escolha será dele. Ele e todos nós temos o livre-arbítrio. Não podemos interferir no que ele decidir para ele. Vamos manter a nossa fé e nossas orações, que com certeza irá nos ajudar, e a eles também. O livre-arbítrio é dele. Você tem razão. Pablo e Gatiuxa seguem com os trabalhos no plano espiritual. Já Julia enfrenta o assédio de Juliano. Ele não consegue entender o porquê de repente ela melhorou o seu nível vibratório mesmo estando no umbral. Ele tenta às vezes atrair ela até ele como sempre fez para sugar sua energia, e percebe que isso não é mais possível. O mais interessante para ele é que ela não cede mais às suas investidas para atraí-la. Julia consegue se manter à distância de Juliano. Ela sabe que ele tem muitas armadilhas para atrair os menos conscientes de suas intenções. O tempo vai passando e Juliano fica observando que todos que estão no mesmo nível de Julia já passaram em algum momento pelo mesmo nível que ele está, e alguns vieram de níveis inferior ao dele. Isso tem feito-lhe refletir sobre o seu comportamento e atitude. O mais importante é que o objetivo de fazê-lo pensar foi atingido, e isso já é uma grande evolução. Juliano se afastou do grupo que andava e está mais solitário. Percebeu que não era forte como imaginava, e sim que era usado, e busca entender o porquê ele está ali, e como ele está sozinho consegue refletir sem ser interferido pelos outros membros que ali estão. Ele começa a perceber e reconhece os erros que cometeu no plano material, e reconheceu que não tinha o direito de tentar intervir nas vidas de Pablo e Gatiuxa, que não poderia ter induzido a Julia a fazer as maldades que fez e a levou a ir para o umbral junto com ele, e que ela não era merecedora de estar ali. Tudo isso acontece em um período longo. Conforme Juliano foi reconhecendo os erros cometidos, menos densa foi ficando a sua energia, a ponto de ser elevado para o mesmo nível de Julia que o se encontra. Mesmo ele sendo elevado de nível, não quer dizer que possa ser resgatado para os estágios de luz, pois ele prejudicou muita gente enquanto esteve no nível mais baixo. Mesmo assim, ele está consciente de seus erros. Julia, por sua vez, se sentiu satisfeita com a evolução que Juliano adquiriu, e após a permissão procurou para conversar. Como está se sentindo, Juliano? Bem melhor, mais leve. Eu antes achava que me sentia forte, e sempre que eu praticava uma maldade contra alguém, acreditava que era o certo mesmo quando era acorrentado e trazido de volta. Você se sentia mais fraco? Me sentia assim, mas quando me livrava das correntes de fogo, eu sugava as energias dos outros que por perto estavam, inclusive, e muitas vezes eu sugava as suas energias. Eu não acreditava que assim eu estaria prejudicando você e nem os outros. Quero aproveitar a oportunidade de estarmos conversando para lhe pedir perdão pelos inúmeros erros que cometi e induzi a cometer na matéria, o que a fez ficar neste lugar.
Não precisa me pedir perdão, Juliano. Eu me mantive nas condições que estava porque eu queria ficar ao seu lado. Mesmo consciente que você estava fazendo tudo errado, eu quis ficar ali me submetendo a tudo aquilo, porque eu tinha um forte sentimento por você. Eu tinha ciência que tudo aquilo estava errado e do que fiz para merecer estar ali. Eu achei que deveríamos passar pela penitência juntos, se assim podemos chamar, pois se erramos juntos tínhamos de pagar tudo da forma igual. Só nunca imaginei que iria aflorar em você tanto ódio, tanta energia que poderia ser usada de forma boa até para nos fortalecer, e você fez simplesmente o contrário. Eu me sentia com muita raiva do Pablo e da Gatiuxa. Não conseguia me conformar que eles iriam ficar juntos até depois do desencarne. Mas eles estão juntos, nunca se abandonaram, nem mesmo quando tiveram sua passagem por aqui. Eles estão sempre juntos, trabalhando, evoluindo, aprendendo e ensinando. O que eu sentia quando cheguei aqui era mais forte do que eu, me dominou. Não tive controle no começo. Depois eu passei a gostar da energia em que eu estava e me sentia forte com aquilo tudo. Na realidade, uma falsa força que precisava vampirizar os outros para se sentir forte aqui. É verdade, eu acreditava que iria ter força e que tinha força para dominar a todos. Na realidade, estava em condições muito baixas, sem a menor condição de fazer nada a não ser o escravo dos mais fortes. E deve aproveitar este aprendizado para fazer algo que realmente seja correto. E como fazer isso aqui? Mesmo estando aqui, nós podemos aprender não somente com os nossos erros, mas se interessando por algo real e começar a ajudar quem precisa da sua energia. Isso você vai entender depois. Obrigado pela conversa. Eu precisava saber que realmente ainda está comigo. Quanto a isso, nós iremos conversar em outra oportunidade. No plano mais elevado, Pablo e Gatiuxa recebem a notícia que Juliano está se redimindo e evoluindo. Já subiu um nível e já está junto de Julia. Os dois comemoram muito por de alguma forma conseguirem o seu objetivo, que era de fazê-lo se redimir e evoluir. Irmão Misael, logo poderemos resgatá-los e trazê-los até nós? Não, minha irmã, esta foi uma etapa vencida. Isso não quer dizer que eles podem sair de onde estão. Como assim, irmão Misael? Eu não entendi. Quando a Julia optou por acompanhar Juliano até que pudesse ser resgatado, ela foi obrigada pelos espíritos mais inferiores a fazer coisas que energeticamente prejudicou muitas pessoas da matéria. Agora o fato dele redimir não isenta ela do que fez, pois todos nós somos responsáveis pelos nossos atos e atitudes. O desejo dela de se desvincular de Juliano irá provocar nele um sentimento de perda, e isso justamente o que ele não quer, e poderá até tentar alterar o seu campo energético para que ela possa trazê-lo logo para cá. Quanto a Juliano, a situação é muito mais complicada. Ele alterou o seu nível energético de um instante para um outro e prejudicou muita gente. Contrário de Julia, que foi por vontade própria. Mesmo ele conseguindo se elevar um nível, não quer dizer que está puro de sentimento e que não tem ódio entre eles. Então o que irá acontecer com o Juliano? Questionou Pablo. Juliano passará por um período de transição. Mesmo em níveis mais inferiores podemos ajudar as pessoas. Aliás, dependendo do tipo de energia que atormenta um irmão encarnado, somente os irmãos de níveis inferiores têm a energia compatível para poder ajudar. E somente após este período de transição e conquistar uma evolução é que o Juliano poderá escolher entre ficar onde está ou subir até nós. Então quer dizer que ele poderá ficar lá eternamente? Meu irmão, o fato de estarmos aqui não significa que somos superiores. Todos temos força energética igual. Depende apenas da intenção e da doação em que é empregada nossas energias para ajudar os que necessitam de nossa orientação e ajuda. Assim como a água purifica e cura, ela pode matar se usada de forma errada. Assim como o fogo destrói e mata, se bem dosado ele pode curar. Então precisamos um do outro para ajudar a todos. Exatamente, Pablo. Dependendo do socorro que tivermos de fazer algum irmão encarnado, precisamos das forças energéticas dos irmãos que vivem nos níveis mais baixos, que são chamados de Exu. Dependendo do caso que eles vão ajudar, precisam das nossas energias para ajudar a levantar o irmão, não fisicamente, mas emocionalmente. E quanto a Julia?
Gatiuxa Julia terá de ficar um período com o Juliano, e dependendo de como ela evoluir poderá escolher. Isso deverá acontecer em breve. A energia dela é mais branda e pura e o fato de não querer mais vínculos como o Juliano dependerá somente deles. Eles precisam se acertar neste ponto. Por enquanto não terá missões a cumprir, ela precisa definir melhor o que ela quer para ela. Isso quer dizer que ela poderá trabalhar de lá e não tem a necessidade de seguir em missão para ajudar os irmãos encarnados. De início ela ajudará os que chegam no nível que está com orientações. Ela já tem evolução para isso. Depois poderá escolher em fazer trabalhos juntos com os irmãos encarnados. Assim como vocês também poderão com o tempo escolher a forma de trabalhar com os irmãos encarnados, para poder passar seus conhecimentos e aprendizado em auxílio aos que necessitam. Isso será um passo mais adiante de onde estão hoje. Agora, meus irmãos, vocês dois terão uma surpresa. Diríamos uma gratificação pelos trabalhos que efetuaram e evoluíram os dois irmãos. Surpresa? Que tipo de surpresa? Calma, Gatiuxa. Vamos até a ala onde reunimos com os mestres e mentores, eles irão entregar a vocês. O irmão Misael conduz o Pablo e a Gatiuxa até a ala onde já se encontram os mentores do grupo em que fazem parte. Um deles dá início à reunião. Meus irmãos, pelo empenho que tiveram para o resgate de Julia e Juliano, o que fizeram foi muito nobre de parte de vocês, mesmo tendo sido prejudicado pelo Juliano em 2 passagens de encarnação. Não guardaram mágoas ou ódio dele e não preferiram ficar distante do assunto. Assumiram a responsabilidade de ajudar e foram até a evolução deles. Hoje eles estão em condições de poderem melhorar pelos próprios atos, não dependendo mais da ajuda de ninguém para atingir mais evolução. Os níveis que irão atingir dependerá somente dos atos e atitudes deles e também do livre-arbítrio que lhes é concedido, assim como concedido a todos seja encarnado ou desencarnado, lhes é concedido uma evolução de grau espiritual e são presenteados com mais estrelas em seu campo áurico. Pablo e Gatiuxa recebem as honrarias dos mentores. Este ato ocorre sempre por mérito dos irmãos espirituais que procuram estar auxiliando e colaborando para a evolução de outros irmãos sem se preocuparem com o reconhecimento dos outros. Isso também ocorre quando estes irmãos ajudados por irmãos encarnados em comunicação com o plano espiritual pedem auxílio e recebem ajuda de algum irmão do plano espiritual através da fé, da prece ou pedidos de qualquer forma desde que solicitado a ajuda de luz. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 2. O resgate do karma. Juliano e Julia estão prestando serviços aos irmãos encarnados em assuntos que retratem a evolução e a ajuda positiva aos cobrindo e protegendo das maleficências e combatendo as maldades que os cercam. Isso vai dando a eles oportunidades evolutivas. Em algumas oportunidades trabalham juntos, mas isso é muito casual. Pablo e Gatiuxa, ao contrário de Julia e Juliano, preferem sempre trabalharem juntos, optando por trabalharem com os irmãos encarnados sendo um casal espiritual, trabalhando sempre em parceria um com o outro. Pablo solicita uma reunião junto aos mentores espirituais. Meus irmãos, a mim e a Gatiuxa, foi concedido a opção de poder estar entre os irmãos encarnados ajudando e auxiliando em que for preciso e ou necessário. Nós tivemos 2 oportunidades enquanto na matéria de vivermos nosso grande amor, por 2 vezes fomos interrompidos. Temos este sentimento de amor vivo dentro de nós dois, esta chama da paixão se mantém acesa dentro de nós. Por este motivo quero pedir aos mestres que fosse permitido que eu e Gatiuxa efetuemos nossos trabalhos sempre em conjunto com casais que representem o amor, que sejam unidos não apenas na matéria, mas que sejam também um casal espiritual. Sabemos que todo irmão encarnado precisa de nossa ajuda. Este pedido é para que a chama deste amor nunca se apague e possamos de alguma forma ajudar os irmãos que se amam de forma sincera e verdadeira. Pablo, este conselho entende o seu pedido e pedimos ao irmão que aguarde uma resposta nossa. Iremos nos reunir e tratar este assunto com carinho e respeito e lhe retornaremos em breve com as conclusões. Pablo saiu da reunião satisfeito por ter a certeza que sua solicitação será atendida. Pablo, você conversou sobre os mestres espirituais sobre o que temos vontade?
Sim, Gatiuxa, eles pediram para aguardarmos uma nova reunião entre eles e irão nos comunicar a decisão. Você acha que é possível? Acredito sim, pois este é o nosso desejo profundo, estarmos unidos de certa forma com os nossos irmãos encarnados. Sabemos que existem vínculos entre nós e os que auxiliamos na matéria, seja um vínculo de amizade ou história parecida que acaba nos aproximando. Durante este período, Geuli e Juliano conquistaram através de seus atos o direito de subirem para os planos mais elevados. Quando chegaram ao plano de luz, procuraram por Pablo e Gatiuxa. Que bom que estão aqui conosco. Ficamos felizes por estarem aqui, disse Gatiuxa. Gatiuxa e Pablo, eu quero falar com vocês. Sei de meus erros em planos materiais e também em planos espirituais. Prejudiquei muita gente, inclusive a vocês dois. Fui muito egoísta em meus sentimentos e acabei perdendo até quem me amava de verdade e não a culpo por isso. Sei que o erro foi totalmente meu. O livre-arbítrio que me foi concedido usei de forma errada. Não podia ter feito o que eu fiz e impedi-los de serem felizes. Por isso estou aqui para lhe comunicar que pedi uma chance por ter este sentimento de perda e para que esta chance me ajude na minha evolução. E que chance é essa, Juliano? Indagou Pablo. Logo nós teremos esta resposta. Eu ainda aguardo uma resposta dos mentores espirituais sobre o assunto. Todos ficaram surpresos com o pedido de Juliano e ao mesmo tempo curiosos em saber que forma será essa chance. Pablo e Gatiuxa são chamados até o conselho dos mentores espirituais para ouvirem deles a decisão que tem para lhes passar referente ao pedido do Pablo. Meus irmãos, o irmão Pablo trouxe a nós um pedido de amor do mais nobre e verdadeiro sentimento. Este sentimento que é capaz de permanecer vivo mesmo em planos espirituais. O seu pedido foi conversado entre nós, analisamos e conversamos em outras esferas para que não fossemos injustos em nossa decisão e após longas conversas chegamos a uma decisão. Os irmãos poderão estar entre os irmãos encarnados sendo um casal espiritual para fazerem os seus trabalhos. Aqui no plano espiritual, como vocês nunca se separam um do outro, poderão viver sobre o mesmo teto onde abrigarão um grupo de irmãos para ensiná-los como se fossem uma família. Assim poderão estar sempre unidos e mostrando aos irmãos que aqui vêm para aprender o quanto é importante o amor e a união entre eles. Pablo e Gatiuxa não escondem a felicidade que sentiram ao receber a decisão e Gatiuxa faz mais um pedido. Eu posso fazer mais um pedido a este conselho? Claro, minha irmã, tem a palavra. Eu e Pablo estamos muito felizes com a decisão que nos foi concedida, mas tem algo que gostaríamos muito que fosse permitido a nós dois. E o que seria esta permissão? Gostaríamos de preservar e divulgar nossa última raiz. Através dela poderemos fazer a ajuda que os irmãos encarnados precisam chegar mais rápido e de forma mais crédula e assim fazer as nossas energias de ajuda a espelhar por vários horizontes, podendo assim chegar até os mais incrédulos através de alguma pessoa próxima. Vocês querem estar entre os irmãos representando a linhagem cigana? Sim, se for possível, este é o nosso desejo, pois foi o período encarnado que vivemos e de forma mais viva o nosso amor e gostaríamos de poder ajudar as pessoas através desta linhagem. Não vemos empecilho para isso, mas esta permissão não depende apenas de nós. Levaremos esta solicitação adiante e lhe informaremos posteriormente, mas não vejo dificuldade em ser aceito, informou um dos mentores. Pablo e Gatiuxa, vou solicitar que permaneçam entre nós, pois temos uma notícia a ser comunicada e gostaríamos que estivessem presentes. Irmã Misel, pode permitir a entrada dos outros irmãos. Julia e Juliano entram no local onde está sendo realizada a reunião. Pablo e Gatiuxa ficam surpresos em vê-los e ansiosos para saber o que Juliano solicitou. Meus irmãos, estamos aqui reunidos para comunicar ao irmão Juliano a sua solicitação. Queremos adiantar que foi de nosso agrado o vosso pedido e por isso não tivemos dificuldade em conseguir o que solicitou. Irmão Misael tem a palavra. Meus irmãos, o irmão Juliano quer corrigir os erros do passado e como nas últimas oportunidades que esteve encarnado ele foi ambicioso em separar por 2 vezes o verdadeiro amor, nos solicitou uma nova chance na matéria para corrigir isso. Sua solicitação foi atendida, meu irmão.
Lhes foi concedida a permissão para reencarnar. Será uma missão curta onde sua missão será conquistar o amor e unir duas pessoas que se amam e são impedidas de estarem juntas. Terá de conquistar os que estão à sua volta. Se cumprir, ao desencarnar retornará até nós, e aqui estaremos lhe aguardando. Obrigado pela oportunidade. Quando devo começar a me preparar para reencarnar? Agora mesmo. Será conduzido para a preparação para o reencarne. Todos que ali estão ficaram surpresos com a solicitação de Juliano. Nunca imaginaram que esta seria a sua chance e oportunidade de mudar. Sempre teve muita mudança de temperamento e estavam apreensivos com ele, mesmo com a evolução que teve. Juliano foi conduzido até uma ala onde os irmãos são preparados para serem reencarnados. Julia, Pablo e Gatiuxa se emocionaram com o Juliano, e ficaram felizes por ele estar querendo corrigir seus erros. Após Juliano ser levado, todos se retiram do local e voltam às suas tarefas habituais. Passado um período, o irmão Misael se reuniu com Pablo e Gatiuxa. Trago boas notícias para vocês. O pedido de poder seguir na linhagem cigana foi aceito. Vocês serão transferidos para lá agora. Vamos! Pablo e Gatiuxa não escondem a alegria e a emoção de mais uma conquista. Irmão Misael, você tem notícia do Juliano? Sim, ele já está no ventre de sua progenitora. Ele terá de enfrentar o racismo e o preconceito social e econômico, pois a diferença de classe entre a progenitora e o progenitor é enorme e terá como missão fazer com que os pais de seu progenitor aceitem tanto a ele quanto a sua progenitora. Poderemos ajudá-lo? Poderemos protegê-lo, minha irmã, impedir que façam a ele maldades desde que sem merecimento, pois o casal também sofreu influência dele enquanto ele estava no umbral, e foi ele que escolheu este casal. Sabemos que a missão dele não será fácil e estamos aqui para orientá-lo. A conquista da sua missão é unicamente dele. Está certo. No que nós pudermos orientá-lo à conquista estaremos à disposição. Curiosamente, Julie irá acompanhá-lo bastante. Será sua mentora, e quando desencarnar novamente ele pediu para que também viessem para a linhagem cigana. Na verdade estão querendo selar a paz e a amizade com vocês. Achei bonito da parte deles, com certeza estaremos aqui para recebê-los bem, afirmou Pablo. Meus irmãos, como irão se apresentar aos irmãos encarnados? Vocês devem adotar o visual cigano e se quiserem podem também, se for da vontade de vocês, adotarem novos nomes. Já pensamos nisso, irmão Misael. Nós queremos ser referenciados por Felipe e Margarita. A partir de agora então vocês serão chamados apenas por estes nomes. Felipe e Margarita chegam à falange cigana já utilizando as vestimentas tradicionais ciganas e seus objetos que utilizarão para ajudar a orientar e a se comunicar com os irmãos encarnados, tanto através de reuniões espirituais quanto através de médiums de comunicação, onde será realizada a comunicação por fala ou por tarô e runas. Juliano enfim reencarnou e agora adota o nome de Juan Carlos, uma criança muito pobre, filha de uma mãe negra que mora em um casebre, e um pai filho de empresários muito rico na Europa Central. Sua missão será conquistar o amor das duas famílias para que elas o aceitem e concordem com a união de seus pais. Seu período encarnado será curto, ele desencarnará ainda criança e por isso a sua missão será mais difícil. Os pais do rapaz não aceitam o namoro e não reconhecem o Juan Carlos como membro de sua família, mesmo porque a menina ficou grávida ainda solteira do filho deles e ele tem dúvidas da paternidade desta criança. Os pais de sua mãe são de família muito humilde e acabaram escondendo a moça e a gravidez por vergonha. Nessa época é humilhante ser mãe solteira. A sociedade é impiedosa nestes casos. Juan Carlos nasceu um menino lindo e alegre, uma criança que traz dentro de si uma luz diferente. Seu pai Joshua e sua mãe Maria se encontravam escondidos de seus pais. Ninguém queria qualquer tipo de aproximação pelo lado oposto da família. Quando Juan está prestes a completar o seu primeiro ano de vida, o pai de Joshua adoeceu e os médicos deram poucas esperanças de vida para ele. Então Joshua tomou uma decisão, mesmo sabendo que seu pai não aceitava o seu filho com Maria, mas sabia que ele gostava de criança. Maria, o meu pai está muito doente e os médicos disseram que seu estado é muito crítico e que não acreditam em sua recuperação. Sinto muito, Joshua, o que pretende fazer agora?
Eu pensei em levar o Juan Carlos para ele ver. Não é justo ele morrer sem conhecer o próprio neto. Poderá ser pior. Você sabe que ele não aceita o nosso filho, tanto que para você poder vê-lo, tem que vir escondido. Eu sei, pensei em algo para ele conhecer o Juan Carlos sem saber que é o nosso filho. O que está pensando? Meu pai não conhece você, ele não aceitou o nosso relacionamento e nunca quis saber quem era a mãe do neto dele, nem mesmo a minha mãe lhe conhece. Sim, mas o que está pensando em fazer? Você ainda não me disse. Vou levar você e o Juan Carlos até a casa de meus pais. De início não vou dizer quem são, direi que é uma moça que me pediu emprego. Está querendo que eu fique de empregada na casa de seus pais, eles que me odeiam e odeiam nosso filho sem sequer conhecê-lo. Achei que assim vocês poderiam se aproximar e eles poderiam te conhecer melhor. Desculpa, Joshua, mas o que você está me pedindo é humilhante demais. Eu não ligo para trabalhar como empregada, mas passar por uma mentira. Isso você abusou na intenção e além do mais eu não tenho a menor intenção de conhecer o seu pai. Se quiser levar o Juan Carlos para ele conhecer até aceito, desde que eu fique no portão da casa deles esperando você sair com ele de lá de dentro. Está certo, eu errei mesmo em lhe pedir isso, mas fico feliz em ter permitido que eu leve o Juan para o meu pai conhecê-lo. Mesmo porque ele está nas últimas e eu não acho correto ele não conhecer o próprio neto, mesmo sendo ele quem nunca quis conhecer. Joshua e Maria vão juntos até a porta da mansão dos pais de Joshua, levam o Juan Carlos e ao chegar no portão Maria se recusa a entrar. Eu não vou entrar, vou ficar aqui no portão aguardando, pode levar o Juan, mas não demore e vou ficar angustiada. Entre e espere no jardim. Não vou entrar onde eu não sou bem-vinda. Maria entrega o Juan para Joshua que entra carregando seu filho. O que os olhos deles não podem ver é que Joshua entrou acompanhado dos mentores espirituais, protegendo energeticamente a ambos. Ao entrar na casa com Juan no colo, os empregados ficaram olhando sem entender o que viam. Quem era a criança que ele trazia no colo? Quando entrou no quarto de seu pai, ali somente estava a enfermeira e seu pai que estava dormindo. Que criança linda, como ele se chama? Perguntou a enfermeira. Juan Carlos, ele é meu filho, o meu pai ainda não o conhece. Achei que ele deveria conhecer antes de morrer. Fez bem em trazê-lo, coloque ele na cama ao lado do seu pai. Joshua colocou o bebê ao lado do pai na cama e ficou olhando Juan mexendo com o seu pai que estava dormindo. Senhor Joshua, este menino tem uma luz diferente, ele tem um destino bonito à frente e poderá mudar a vida de todos. Obrigado, enfermeira. Mas por que está dizendo isso? Não sei qual será a reação do meu pai quando ele ver o menino. Ele poderá lhe surpreender. Eu vejo no semblante dele que ele tem uma proteção divina muito grande e está aqui para fazer a diferença. A mãe de Joshua entra no quarto e quando viu uma criança ao lado do marido foi logo perguntando, quem é essa criança negra? Não me diga que você teve coragem de trazer este bastardo para dentro da minha casa. Ele é o seu neto e meu pai tem o direito de conhecê-lo antes da sua morte. Tire já este bastardo de dentro da minha casa já. O pai de Joshua acabou por acordar com a discussão entre os dois e ao abrir os olhos viu logo Juan Carlos com um lindo sorriso no rosto e olhando admirado para ele e mexendo com ele, enquanto Joshua e Stephanie discutiam. Não perceberam que Eduardo estava brincando com Juan na cama. Quanto tempo eu acordava e não via um sorriso tão bonito assim. Joshua e Stephanie ficaram olhando Eduardo brincando com Juan na cama. Nem parecia aquele paciente em estado terminal. A enfermeira ficou só observando. Esse é o Juan, seu neto. Eduardo quis mudar a expressão e não conseguiu devido ter se encantado por Juan. Em torno dos dois um grupo de mentores, entre eles Felipe e Margarita tem um campo de luz. Por que trouxe este menino para esta casa sem a minha permissão? Achei que estava na hora de conhecê-lo. Fez muito mal, é melhor levar esta criança daqui. Joshua, um pouco frustrado com as palavras de seu pai, pegou Juan em seus braços e foi se retirando do quarto quando ouviu de sua mãe. Nunca mais traga este bastardo para dentro dessa casa.
A enfermeira acompanhou Joshua e ao chegar no corredor. Joshua, traga essa criança mais vezes. Você ouviu eles falando? Mas o coração de seu pai está falando outra coisa. Seu pai ficou apaixonado pelo menino. Há tempo eu não o vejo assim. Vou pensar no que está falando. Joshua segue com Juan para fora da casa e vê Maria o aguardando do lado de fora do portão. Um dos motoristas da casa reconheceu Maria, mas preferiu não a chamar, além de não entender o que ela fazia ali na casa de seu patrão com um bebê no colo e o filho do patrão. Sabia que o casal de patrão era racistas e não gostava de negros. Anne, a enfermeira, da janela do quarto viu que o motorista estava olhando para ele e desconfiou que os dois se conhecessem. Pronto, Maria, aqui está o nosso filho. Espero que não tenham judiado dele. E como foi lá dentro? Ficaram encantados com o Juan e meu pai até brincou com ele, até saberem quem ele é na verdade. Aí pediram para sair com o Juan. Não quero mais o Juan com os seus pais, tenho medo que eles possam judiar dele. Para ser sincero, acho até que meu pai gostou do neto. Você me disse que ele pediu para tirar o Juan da casa. Mas ficou brincando com o Juan, até a expressão dele parece ter melhorado. Maria levou o Juan para sua casa onde seus pais estavam aflitos por não saberem onde ela estava com o Juan. Onde você e o Juan estavam até agora? Estávamos preocupados. O pai de Joshua está muito doente. Você ainda está se encontrando com este rapaz escondida de nós? Ele é o pai de Juan, ele tem o direito de ver o filho e eu gosto dele. Direito. Ele tem obrigação de reparar o mal que fez a você, ele te engravidou e nunca assumiu você só porque você é negra. Para a família dele você e seu filho não existem, eles só olham para gente de nossa cor para ser empregados deles. A família nunca quis saber nem de você e nem de seu filho. Eu sei de tudo isso, mas Joshua tem visitado o menino e ele faz o que pode para dar amor e atenção ao filho para poder criar o Juan sozinha. Você dá duro trabalhando de empregada e fazendo limpeza na casa dos outros e tem de mentir que não tem filho porque se souberem. Ninguém te dá trabalho por ser mãe solteira e fala que este moço te dá atenção. Ele tem me ajudado com dinheiro para poder comprar as coisas para o Juan. Era só o que me faltava, minha filha aceitando dinheiro de homem. Ele é pai de Juan, quer ajudar nas despesas do menino, não é para mim que ele está dando o dinheiro, é para o filho dele. Está bem, o que tem a ver a visita demorada de Joshua com a doença do pai dele? Levamos o Juan para o pai dele conhecer. Como é que é? Mãe, o pai dele está nas últimas. Joshua pediu que o pai conhecesse o Juan antes de morrer. Aquela família não merece conhecer o Juan. Não esqueço que mandou o motorista aqui com dinheiro para você tirar ele enquanto ele ainda estava no seu ventre e nem sequer eles sabem quem você é. Eu concordei em levar o Juan para o senhor Eduardo conhecer. Mas já pedi para Joshua não o levar mais. Está bem, da próxima vez que quiser encontrar o pai do seu filho, fala para ele que ele pode vir aqui em casa, seu pai não vai mais pegar o facão para ele. Está bem, eu vou falar com ele. Vá se lavar para me ajudar com a janta. No plano espiritual, os mentores retornam satisfeitos com o desenrolar do encontro, sabem que o mais importante ocorreu com o Eduardo. Sentir o sangue do seu neto ao seu lado e ter despertado dentro dele um sentimento que nunca tinha sentido. Stephanie sempre quis ser a mais durona, só que no fundo dentro de seu coração bateu um arrependimento por não ter pego o menino no colo. Felipe e Margarita, acho que a missão de nosso irmão será um pouco mais fácil do que imaginamos. O difícil será os pais de Joshua aceitar a união. Irmão Misael, estaremos acompanhando Juan para que ele tenha sucesso em sua missão. Nós devemos esta ajuda a ele. É muito nobre de vocês tomarem a frente como mentores espirituais de Juan. Este irmão realmente precisa conquistar esta missão para livrar todas as mágoas anteriores. Eduardo curiosamente começou a apresentar melhoras em seu quadro clínico após a visita de Juan. Anne percebeu que a visita do neto mexeu com Eduardo, que começou a ter um estímulo para lutar pela vida. O Dr. Carr veio visitá-lo como faz a cada 2 dias.
O senhor está mais animado hoje, Sr. Eduardo. Realmente hoje acordei me sentindo melhor. Acho que foi a visita que recebeu estes dias, disse Anne. Este assunto está morto e enterrado, senhorita Anne. O meu marido não iria melhorar apenas porque recebeu uma visita de um bastardo qualquer, respondeu Stephanie. Desculpe, senhora, é que o Sr. Eduardo apresentou melhoras significativas após o menino sair do quarto. Melhorei porque o Dr. Carl é um bom médico. Vamos aguardar um pouco mais e pedirei novos exames para poder avaliar melhor o quadro. O Dr. Carlos saiu do quarto após se despedir e discretamente fez um sinal chamando Anne que o acompanhou fora do quarto. Por que você falou que o Eduardo melhorou após uma visita? Me explica melhor isso. Há 2 dias atrás o filho dele, o Joshua, trouxe uma criança mulata e colocou na cama do pai. Quando a senhora Stephanie entrou e viu, ficou muito brava. Neste momento o Sr. Eduardo acordou e ficou brincando com o menino até que Joshua falou que era o neto dele. Aí ele pediu para levar o menino embora. E por que você acha que a visita deste menino fez bem a ele? Eu sei desta história e eles não gostam nem de tocar no assunto deste neto. Eles o rejeitam e não querem nem saber quem é a mãe deste neto. Porque eu vi um brilho nos olhos dele quando viu a criança, e como ele se animou. Tenho certeza que o coração de avô falou mais alto. Ele nega, mas o menino mexeu com ele e isso eu tenho certeza. Eu te aconselho a não ficar falando nessa casa sobre essa criança. Para eles ela não existe. Não acredito que a visita fez o Eduardo melhorar. Vamos aguardar para ver como evolui o quadro dele. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Está bem, qualquer novidade eu lhe aviso. O Dr. Carlos se retirou e Anne continua com a convicção que se o Juan Carlos estivesse mais próximo o quadro de Eduardo melhoraria bastante. Ela sentiu que Eduardo ficou emocionado e contente em ver o menino em seu quarto. Anne tem uma espiritualidade apurada e sabe que ali existe uma troca de energia diferente e que esta energia pode sim ajudar a Eduardo melhorar. Já de volta ao quarto de Eduardo, Stephanie é firme com Anne. Anne, você tem cuidado muito bem de meu marido, não posso me queixar, mas se você voltar a tocar naquele assunto, eu serei obrigado a substituí-la, está claro? Sim, senhora, isso não vai voltar a acontecer. No plano espiritual, os mentores estão observando os fatos acontecendo e sabem que Anne poderá ajudar na aproximação de Juan com a família. Preferem aguardar os fatos acontecerem antes de interferir na aproximação. Mesmo porque a missão pertence ao espírito de Juan em conquistar a todos, mesmo Felipe e Margarita sendo seus mentores e protetores não podem interferir nos fatos para que a missão seja cumprida. Com o passar dos dias, Eduardo vinha apresentando uma considerável melhora em seu quadro clínico. De repente ele começou a piorar e a recusar a se alimentar. Todos da família já estavam se conformando com a situação, pois estavam apenas aguardando a morte de Eduardo devido ao seu quadro clínico. Anne aproveitou uma manhã em que estava sozinha na casa com Eduardo e começou uma conversa proibida. Sr. Eduardo, há dias o senhor não está se alimentando. O senhor estava tão bem, parece triste nos últimos dias. É verdade, eu me sinto triste nos últimos dias. E qual o motivo de tanta tristeza? No leito de morte com eu me encontro, a gente começa a pensar na vida que teve, em atitudes e comportamentos e a pensar se tudo o que fizemos estava correto. Se refere ao filho de Joshua. Também, quando a gente tem poder nas mãos, não medimos consequências para o que exigimos das pessoas para que tudo saia como queremos e muitas vezes passamos por cima da razão como um trator esmagando o correto sem ver quem vai sendo esmagado. O senhor acha que errou em não querer conhecer o seu neto? Também, não vou negar que a presença daquele menino me fez sentir bem, só que agora é tarde para conviver com ele. É meu neto, mas o fato de ser filho de uma negra irá trazer problemas para os meus negócios. Os empresários da região não aceitariam esta convivência. E por que o senhor não luta para conviver mais com o seu neto, indo contra os empresários e lutando pelo direito de ser avô? Estou muito doente e eu não tenho mais tempo. Eu acredito que com o estímulo das visitas do seu neto o senhor voltará a melhorar. De que está falando?
Vou encontrar uma solução para isso e depois vou conversar com o senhor. Está bem, mas é melhor não comentar com ninguém esta conversa. Nem todos irão concordar. Será mais prudente realmente. Anne ficou pensativa se iria fazer o que achava correto. Ela acreditava que com a presença do Juan Carlos ao lado de Eduardo seria muito positivo para a sua recuperação e que o incentivaria a lutar novamente pela vida. Como fazer isso sem o consentimento da família, e sem que Stephanie soubesse, já que ela jamais autorizaria este reencontro. No dia seguinte Anne encontra Joshua sozinho no corredor da casa. Joshua, eu preciso ter uma conversa em particular com você e ninguém poderá saber desta conversa. Algo como o meu pai. Quando conversarmos, você irá entender. Me encontre no bazar do Sr. Agostini após as 20 horas. Hoje à noite é minha folga. Está bem, te encontro lá. Joshua ficou sem entender, mas sabia que Anne era uma excelente profissional e que não teria uma conversa se o assunto não fosse sério. Após ver o pai, saiu para ver o Juan e Maria. Havia combinado de levá-los para dar uma volta no parque e Joshua aproveitou para ficar junto de Maria, no parque enquanto passeiam e dão amendoim para as aves. Casal amigo da família cruza o acaso com eles. Olá Joshua, como vai o seu pai? Vejo que está passeando com a empregada e o filho dela. Maria não é empregada da casa e Juan é o meu filho. Então o seu pai deve estar morrendo de desgosto e não pela doença. Joshua foi em direção ao casal para ser ríspido com ele, mas foi contido por Maria que já estava com Juan no colo, enquanto o casal se retira. Eles não podem falar assim. Você sabe o que todos pensam sobre nós negros. Não adianta arrumar confusão. Está na hora de irmos embora. Eu levo vocês. Melhor não. Minha mãe não sabe que você estaria aqui. Na verdade ela também não aceita nós dois juntos. Eu sei e pelo nosso filho estou disposto a enfrentar a sua mãe para que ela aceite que a gente se gosta. E seus pais você já enfrentou. O meu pai está muito doente. Não quero ser o responsável por provocar uma piora nele e levá-lo à morte. Então, enquanto isso, não cobre nada da minha família. Maria foi embora com Juan nos braços e Joshua ficou pensando em que ela disse no que aconteceu no parque, sobre o preconceito das pessoas e começou a pensar em assumir Maria como esposa e registrar o Juan como seu filho. Ele foi para casa com a intenção de conversar com sua mãe sobre Juan e Maria. Mas como teria uma conversa com Anne mais à noite, preferiu aguardar para saber o que ela tem para dizer a ele. Ao chegar em casa o Dr. Carlo está conversando com Stephanie sobre o estado de seu pai. Eduardo está entrando em uma tristeza profunda e isso faz com que ele não se alimente direito. O que mais está agravando seu quadro é a debilitação por não estar se alimentando. O que podemos fazer, Dr. Carlo? Procurar animá-lo ajudaria bastante. Procurar descobrir o que provocou esta tristeza nele e tentar reverter a situação. Eu conversei com ele, mas ele não falou nada para mim. Estou indo. Qualquer coisa é só me chamar. Após o Dr. Carlos sair, Stephanie volta ao quarto de Eduardo onde Joshua já estava. O que o doutor disse? Disse que por causa da visita daquele bastardo seu pai está piorando, caiu em uma tristeza profunda por desgosto e não está mais se alimentando e isso está levando ele à morte. Mamãe e o papai gostou da visita do Juan, ele até ficou animado quando viu o menino. Viu e não sabia quem era. Stephanie sai do quarto deixando Joshua pensativo. Anne ouviu a conversa e se manteve calada. Sabia que o assunto está proibido dentro daquela casa. No plano espiritual, Felipe e Margarita estão retornando de trabalhos que faziam na matéria. O irmão Misael os chamou e os deixaram cientes dos assuntos que envolvem o Juan. Pelo visto, precisamos ajudar nossos irmãos abrandando os corações dos adultos, já que Joshua e Maria não está tão complicado assim ajudar, comentou Margarita. Não, minha irmã. Nós devemos apenas proteger o Juan das maldades que poderá ter de enfrentar perante os adultos que os cercam. Nós não podemos obrigar a Stephanie, Eduardo e os pais de Maria a simplesmente aceitarem a Juan e a Joshua. Eles terão de se unir. Esta é a missão de Juan.
Agora me contem as novidades, o que tem achado dos trabalhos que tem feito com os irmãos da matéria. Estamos muito contentes. Margarita e eu estamos conseguindo orientar muitas pessoas que tivemos oportunidades de conversar e através deles nossas mensagens está abrangendo outros grupos de pessoas. Isso é muito bom. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês dois e estamos contentes com os resultados obtidos. Vocês têm feito um excelente trabalho. A irmã com as leituras das cartas. Mesmo os que não acreditam estão recebendo orientações através de um ente querido e recebendo com fé. Por isso, irmã Miselka, eu e o Felipe escolhemos trabalhar com a linha cigana. Tínhamos a certeza que teríamos mais oportunidades de passar nossa mensagem para mais pessoas. Isso é ótimo. Bom, meus irmãos, está chegando o momento de vocês acompanharem o Joshua. Lembre-se, somente abrir a mente dele para o entendimento. Está certo, irmão Misael, estamos indo e posteriormente iremos até Maria e Juan. Que a luz divina os acompanhe. No plano material, Annie aguarda Joshua no local combinado e pede para que a sabedoria divina dê a ela as palavras corretas para que Joshua tenha entendimento do assunto que ela tem para passar a ele. Joshua chega um pouco depois das 20 horas. Os dois se cumprimentam e se dirigem a uma praça em frente ao armazém e se sentam em um dos bancos. Eles iniciam a conversa assistidos por Margarita e Felipe. O que você tem para me dizer deve ser bem grave para não querer me falar dentro de casa. O assunto não é tão grave assim, mas é muito sério e diz a respeito de seu filho. Juan? O que tem o Juan? Este menino pode ajudar o seu pai a se curar. Annie poderia ser mais clara. O Juan é um bebê e eu não estou entendendo nada. Você se lembra como seu pai melhorou quando você levou o Juan para ele conhecer? Sim, eu lembro. Segundo a minha mãe, ele está piorando agora pelo desgosto de tê-lo conhecido. O Juan é um menino diferente dos outros. Ele tem uma luz e uma energia boa. Ele é o único neto de seu pai. Mas ele o rejeita. A melhora do seu pai quando ele viu Juan foi porque eles são do mesmo sangue. O seu pai está muito triste com a vida e arrependido de muita coisa que fez. Eu tenho conversado com ele. E o que está pensando em fazer? Traga o menino mais uma vez para o seu pai ver. Isso é loucura e mesmo que eu queira trazer, dependo do consentimento de Maria. Ela ficou muito apreensiva no dia que levei o Juan. Não acredito que ela vai permitir e também tem a minha mãe. Fale com a Maria. No domingo pela manhã a sua mãe vai à missa. Seria o dia ideal para trazer o Juan. Será uma visita rápida. Preciso pensar melhor sobre a sua ideia. Amanhã à tarde vou à casa de Maria e falarei com ela. Não garanto que trarei o menino. Traga ele somente mais esta vez. Depois deixe o tempo se encarregar do restante. Vou pensar, não vou garantir nada. Os dois se despedem. Annie segue seu caminho e Joshua retorna para sua casa. Na casa de Maria, Margarita e Felipe dão uma passada para ver o Juan que está no berço e percebe a presença deles irradiando de luz o ambiente e os membros da casa. Juan começa a mexer com eles querendo brincar. Maria e seus pais Alfredo e Marli ficam observando o Juan que aos olhos deles brinca sozinho. O Juan está bem animado a esta hora, parece até que ele está brincando com alguém. Meu velho, as crianças são assim mesmo, brincam sozinhos e são felizes. Maria, minha filha, eu estive pensando no Eduardo hoje, tem notícias dele. Parece que ele está bem ruim, tem piorado nos últimos meses. Depois que fui lá ele até havia tido uma pequena melhora, mas agora parece que piorou mesmo. Por que a senhora está preocupada com aquela gente? Não é preocupação, só que eles não saem da minha cabeça ultimamente. Na verdade, a sua mãe ficou cismada quando levou o Juan para aquele povo conhecer. Ela achou que eles iriam fazer algo de errado com o nosso neto. Para ser bem sincera, eu também fiquei com medo. Ia trabalhar com o coração apertado por uns dias. E ultimamente eu tenho tido algumas sensações estranhas quando eu penso em Joshua. Eu sei que vocês dois têm se encontrado escondido. Eu até vi vocês dois, outro dia na praça. Ele tem medo que vocês achem ruim com ele se ele vir aqui, por isso eu tenho encontrado com ele escondida na praça. Eu já te falei que ele pode vir aqui,
que o seu pai não vai mais se importar com a presença dele. Mas voltando ao assunto, quando eu penso no Joshua, sinto que o pai dele ainda poderá melhorar e que não depende dos médicos. E como falar isso para eles? Eles são muito arrogantes, não aceitam nada que os outros falam. E como a senhora acha que o Sr. Edward poderia melhorar sem ser pelos médicos? Não sei, mas algo dentro de mim diz que existe outro caminho para a cura dele. Eu não sei o que é. As duas encerram a conversa observando Juan brincando sozinho no berço e acabam indo dormir. Os mentores ficaram mais um período energizando o lar e as mentes dos moradores para que possam receber o entendimento e aceitem os fatos. Os mentores espirituais sabem que a missão de Juan está chegando a um ponto crítico onde ele ainda não pode tomar decisão e seus progenitores devem tomar a decisão correta. Se mudarem o rumo com decisões que possam prejudicar a missão de Juan, irá prejudicar a evolução de seu espírito e ninguém poderá interferir nas decisões tomadas. Apenas criar uma energia boa em volta deles para que suas mentes aceitem fatos que ajudará a todos sem serem interferidos em suas decisões. No dia seguinte, Annie chegou para o trabalho e encontrou o Dr. Carl já na casa conversando com a família. Edward não pode passar por nenhum tipo de aborrecimento. O ideal é que os assuntos da empresa não sejam trazidos mais para ele, e nem outro tipo de assunto que possa trazer a ele algum tipo de aborrecimento. Ele vem piorando a cada dia e os remédios não estão mais fazendo efeito. Bom dia, Dr. Carlo. O que aconteceu com o Sr. Edward? Ele passou mal à noite, não tem se alimentado, eu mudei a medicação, está tudo prescrito ao lado dos remédios. Se ele não reagir será por pouco tempo. Hoje ficará outra enfermeira com você para o caso de ser necessário. Vou até o quarto vê-lo. Joshua foi até o quarto do pai e aproveitou que estava somente ele e Annie além de seu pai que estava dormindo para tocar novamente no assunto da conversa que tiveram no dia anterior. Você ouviu o Dr. Carlo, ele não pode passar por nenhum tipo de aborrecimento. Eu sei em que está pensando, confie em mim. A presença de Juan vai fazer bem ao seu pai, ele vai reagir ao ver o neto de novo. Acho que a sua intenção foi boa, mas não será possível. Stephanie entra no quarto e os dois param a conversa e disfarçam. Annie, eu pedi para a cozinheira fazer uma canja para o Edward na hora no almoço. Por favor, tente fazer com que ele coma. Sim, senhora. Joshua, vamos até a fábrica. Está na hora de você assumir o lugar do seu pai. Não sabemos se ele voltará a assumir a empresa. Annie sabe que Edward está definhando por não ter mais motivação para continuar vivendo e que a presença do neto poderá trazer a ele este incentivo e trazê-lo de volta à vida. Os mentores espirituais acompanham sem poder interferir. Então Annie tem uma ideia arriscada, mas que vale a pena tentar para provar que está certa até para ela mesma. Annie tem à disposição dela um motorista para qualquer eventualidade que precise devido ao estado de saúde de Edward. Ela aproveita que Edward está dormindo e tem outra enfermeira ajudando ela e está apenas ela e os empregados e se dirige até a cozinha. Senhorita Annie deseja alguma coisa? Sim, peça para o Jorge me procurar, estou aguardando na sala. Aconteceu algo com o Sr. Edward?